Pessoal, vamos lá. Bom dia a todos nesse domingo. Vamos fazer mais uma vez aí, continuar a nossa leitura do livro Barra Barra. Nós paramos, eu não vou lembrar em página, né? Porque eu estou lendo o arquivo digital. Barras e outros sinais. Então, barras, tipos de barra, outros tipos. Será que é a página 20? Barras de sinal, outros tipos. Isso mesmo, barra de sinal, outros tipos. Está na Hoje página. é página 20, tá? Tá marcada aqui. Então, beleza. Vamos começar a página 20, sem mais delongas. Quem estiver assistindo no YouTube depois, apenas se inscreva aí no canal, compartilhem, né, ativem o sininho e acompanhem a gente. Lembrando que também todo dia a gente transmite o pregão das 9 às 10 pelo YouTube. Então basta estar no Telegram, que está logo abaixo aí, você sempre vai receber a notificação. E 5 para as 9, todos os dias de pregão, a gente está junto. Vamos lá. Barras de sinais, outros tipos. Né? Anteriormente, pela lógica que diz o título, nós vimos os principais tipos, os mais comuns, barras de reversões, outros tipos de barras. Agora vamos ver a última parte, então, dessa sessão. Lembre-se de que uma barra de sinal é uma barra de setup que leva a uma entrada. Ou seja, primeiro a gente precisa de um contexto e depois a gente precisa de uma barra de sinal. Já vou frisar aqui que barra de sinal não é tão importante quanto contexto. Às vezes você não precisa de contexto, de barra de sinal nenhuma, se o contexto for bom. Ou seja, se você está no canal estreito de alta, por exemplo, e está muito forte, você não precisa de barra de sinal para entrar. Compre por qualquer motivo, qualquer razão, né? Então, não é o assunto mais importante. Mas, em muitos contextos, a barra de sinal, ela starta, ela começa o movimento. Então, é interessante, é importante a barra de sinal. Então, vamos lá. No entanto, nem todas as operações valem a pena, e só porque uma entrada stop foi acionada e transformou a barra anterior em uma barra de sinal, isso não faz a operação valer a pena. Ó, foi o que eu acabei de dizer. Se não tiver contexto, não adianta ter barra de sinal. Por exemplo, muitos sinais em arames farpados devem ser evitados. Todas as barras de sinais são insignificantes na ausência de price action, que indica que uma reversão da tendência ou reversão no final de uma correção é provável. Né? Então já vou dar até alguns exemplos. Você pega um contexto, ó, igual estava tendo essa queda aqui, o preço predominantemente abaixo da média, teve um impulso, já veio, lateralizou, formou um arame farpado. Aqui é para vocês verem, poderia ser uma barra de sinal, essa 19, um doji, mas ó, fez um topo duplo aqui, um micro topo duplo. A barra de sinal não era legal, mas o contexto era. Mas depois veio uma barra de sinal melhor, ó. Aí veio demonstrando mais força, vendedores dominaram durante a formação da barra, ou pelo menos no seu final. Olha lá, ó. Ela foi formada no primeiro minuto, o tamanho inteiro dela, depois ficou por 3 minutos na parte inferior aqui, ó, da barra. Vocês estão vendo, né? No quadradinho que está aí na tela. E depois, no final, apenas concretizou fechando em sua mínima. Pronto, isso já indicou força durante o tempo todo. Acionou uma venda, então, que aí sim o mercado partiu, saiu do arame farpado e deu continuidade na queda. Vocês verem a importância, então, da barra de sinal dentro de um contexto. Quem estava olhando apenas arame farpado, aí, ó, às vezes ficaria até de fora da operação. Mas olha a importância que tem uma barra no contexto. Ela pode estartar um movimento. Além de uma barra de sinal, além de uma barra de reversão clássica, outras barras de sinais são comuns. Alguns são padrões de duas barras, incluem barra interna, então, inside bar, padrão I, duas ou três barras internas cada vez menores em enfileira. Deixa eu dar exemplo. O que é barra interna? Qualquer barra que esteja dentro da barra anterior. Então, por exemplo, a barra 5 está contida na barra 4. A barra 5, então, é uma barra interna.
Ela, então, é uma barra de sinal interna. Depois tem ai, é quando você tem duas barras internas. Aqui, ó, um exemplo, ó. A 28 está contida na 27, a 29 contida na 26. Isso aqui, quando já dá uma ai, é padrão de rompimento. Rompe para um lado, se falhar, vai para o outro, a princípio. Por que isso? Ai, ou ai, quando você tem três interna, é como se fosse aquele triângulo simétrico. Deixa eu mostrar, desenhar aqui para lembrar vocês que vem da análise técnica clássica. Então, num tempo gráfico menor, você tem isso aqui, ó, que é alguns chamam de flâmula, mas é uma bandeira, é um triângulo simétrico, no qual a probabilidade maior é romper para baixo. Nota que primeiro rompeu para cima, falhou, pelo menos um scalp para baixo, gerou. Então, ela é uma figura de rompimento, até porque esse triângulo aqui, ó, ele tem uma porcentagem mais ou menos de 60% de continuidade do seu mastro, né? Mas ele tem 40%, talvez mais um pouquinho, de reverter. E 40% é muita coisa. Então, tem que ver o contexto, porque também ele pode ser bandeira final, que no caso aqui pode ter sido, foi, né? Bandeira final. O mercado rompeu, falhou, fez duas pernas de laterais a ascendente, né? Que é o comum de fazer. Mas ficou claro? Então, inside bar é uma contida e a inside bar são duas barras, uma vai se contendo, uma vai ficando dentro da outra. Por isso chama interna, né? E quando tem três é interna. Deixa eu apagar aqui, isso aqui que tá aqui, para ganhar tempo. Barra pequena perto da máxima ou mínima de uma barra grande. Barra de tendência ou barra externa ou lateralidade, especialmente se houver um corpo na direção da sua operação indicando que o seu lado assumiu o controle. Essa aí é o mais conhecido de small bar, né? Muitos conhecem, o pessoal que estudava metodologia anteriormente, lembra por small bar. O que é uma small bar? Ou barra pequena que está no extremo de uma barra grande. Ela também gera um trade. Vamos tentar achar uma aqui que dê um bom movimento. Às vezes uma small bar dentro de um contexto. Não, nessa subida não teve small bar. Aqui, isso aqui é uma small bar. O contexto não era favorável, né? Nós entramos aqui no canal estreito de alta. Mas imagina assim, ó, você tem uma barra grande e você tem uma barra pequena que ultrapassou. Então ela não é inside, mas ela continua sendo uma barra pequena, uma small bar no topo aqui, ó, que dependendo do contexto geraria uma venda. E preferencialmente que ela esteja fechando a favor da sua entrada. No caso aqui, a queda. Aqui é um caso de small bar. O mercado caiu forte, deu uma small bar, deu ai aqui, né? Deu ai. Aqui, small bar só não foi acionada. Ela não foi acionada para queda, mas isso aqui é uma small bar, tá? Uma barra pequena. Acho que, ó, isso aqui é uma barra pequena, frente a todo esse contexto. Aí, ó, é uma barra pequena, frente a, se você considerar todo esse tamanho, os traders mais arrojados venderam aqui. Ainda mais aqui era um movimento parabólico, climático, e ele ansiava pelo menos uma correção de duas pernas, né? Foi o que ele fez, uma correção de duas pernas até a média. Se ainda ficar dúvida, podem me interromper. A gente explica mais, mas eu acho que ficou claro, né? Observe que as barras doji raramente são boas barras de sinal porque são lateralidades de uma barra e, portanto, o mercado está em uma lateralidade. Você não deve procurar comprar acima da máxima ou operar vendido abaixo da mínima. Barra doji. Elas sempre podem ser barras de sinal decentes se ocorrerem perto da máxima ou mínima de um dia de lateralidade, ou se forem um setup a favor da tendência e uma tendência forte. Já vamos parar por aqui. Então, ou seja, uma barra doji nunca não, desculpa, geralmente, né, não é uma boa barra de sinal, mas dentro de um contexto de lateralidade, se ela estiver nos seus extremos, então em cima para você vender, embaixo para você comprar, ou numa forte tendência, que aí você vai entrar a favor da tendência, porque tendência forte
compre por qualquer motivo, compre acima de barra, compre fechamento, compre abaixo de barra, compre, né, qualquer correção. Então, você não precisa de barra para contexto muito forte numa direção. Em uma lateralidade, você pode ser bom vender abaixo de um doji se o doji estiver na máxima da lateralidade, especialmente se for uma segunda entrada. A lateralidade maior supera a pequena lateralidade, representada pela barra doji. Portanto, vender abaixo de uma barra doji também é vender no topo de uma grande lateralidade, o que geralmente é um bom trade. Então, um outro exemplo de barra doji, dentro de bons contextos, eu quero achar uma cunha na qual depois dela faz um topo duplo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Às vezes, ó, aqui é outro dia, mas só para ilustrar, para a gente ganhar tempo, você imagina aqui um topo em forma de cunha, né? O mercado veio, fez um impulso aqui, segunda puxada, terceira. Quando se faz um topo duplo depois, ó, ou aqui um topo duplo, correção profunda, um doji acaba sendo, ou doji, né? Tem gente que fala doji, a pronúncia, se eu for considerar o que o Brooks fala o tempo todo, é doji, né? Mas eu costumei falar doji, eu não sei exatamente a pronúncia, mas muita gente fala doji. Então, ó, no contexto certo, ela é uma boa barra de sinal. Deixa eu achar aqui outro exemplo. Eu gosto muito assim, quando você tem um triângulo, uma cunha, e depois da cunha você ainda tem um topo duplo. Aí já não importa, aí é contexto, já não importa tanto o formato da barra. Porque, olhem, esse contexto, por exemplo, ó, foi um movimento climático, aqui uma MTR com mínima mais baixa. Ó, para vender aqui não foi tão legal, mas eu mesmo vendi nessa barra para buscar pelo menos um scalp nesse momento aqui. Você teve um movimento climático, teve uma mínima mais baixa, então justificou, mesmo sendo a barra doji, ó, porque ela tem menos de 50% do seu corpo, não estava na direção do meu trade, mas eu considerei uma boa venda e deu pelo menos um scalp aqui. Ó, deu pelo menos um scalp. Então, tudo depende do contexto. Um scalp de 8 pontos, né, gente? Que não é de se ignorar. Então, se o contexto for bom, aqui, ó, aqui tem um exemplo legal também. Esse exemplo, ó, você tem aqui um impulso, um canal, então, e depois tem um topo duplo. A barra aqui foi uma barra de reversão, nós aprendemos esses dias. Mas note que ela é meio doji também, né? Mas ó, já aqui já gerou a venda, já poderia ter vendido aqui, não foi estopado e o mercado lá, só demorou um pouquinho mais. Aí de repente lá deu uma I ou I depois disso, né? Interna, externa, interna, olha lá, deu uma boa venda, aí sim o movimento partiu. E aqui nós temos outro contexto, na qual o doji, ó, bem localizado, também que nós acabamos de ler, olha lá, uma barra grande, comparado com essa aqui. Aqui nós tivemos, ó, uma H1, L1, H1, L2, H2, L3, H3. Falha de H3, um arame farpado predominantemente abaixo da média móvel. Olha lá, quando rompeu em romper para cima, quando falhou em romper para cima, aí ó, a inside bar, olha como que ela serviu de barra de sinal para o mercado desabar logo em seguida, ó. Então, ou seja, às vezes dentro de contexto, uma barrinha feia dessa, significante, gera ela dá início a começar todo esse movimento de queda. Outros tipos de barra de sinal, barra externa, nós vamos ver na próxima sessão, mas barra externa é qualquer barra que seja maior do que a barra anterior. Então, aqui, ó, a 26, ela é maior do que a 25, ela está passando os dois lados, ou não precisa passar os dois lados. Ó, tem uma diferença da análise técnica clássica. Na análise técnica clássica, a barra tem que ultrapassar os dois extremos. A 21 não. A 21, ficando num topo idêntico, o Brooks já considera como barra externa. Isso é uma coisa interessante a saber. Para o Brooks, para a nossa metodologia, a barra externa que sobrepôs, você deveria ultrapassar dos dois lados, não necessariamente precisa ultrapassar. Se ficar no mesmo nível, as suas máximas, já é uma outside bar, ou barra externa, como ficou traduzido. Fundo duplo idêntico,
barras consecutivas com uma forte baixa, com mínimas idênticas e preferencialmente sombra inferiores pequenas ou inexistente. Um tipo de bandeira de baixa. Então, são duas barras com fundos idênticos ou topo idêntico. É esse caso aqui, né? Topos idênticos, tá? Então, necessariamente, às vezes até sem corpo. Aqui temos verdade, outro exemplo. Então, temos duas barras com o mesmo fundo. Aqui nós temos duas barras de novo, ó, com o mesmo fundo. Ou seja, foi barra de sinal. Ó. Acionou, compra aqui. Aqui ainda era uma possível bandeira final. Em termos de contagem, deixa eu aproveitar, porque o pessoal tem muita dificuldade, né, com contagem, embora vamos tratar disso especificamente em algum momento. Ó. Pressupõe que essa barra fechou de alta, então primeiro eu tive um H1, L1, aí aqui já acionou uma H2, ó. No impulso, aqui eu tive uma H2, após um impulso, uma bandeira de alta em forma de H2. Eu posso também considerar que aí depois acionou uma L2 aqui, então aqui eu tive um triângulo. Aí eu tive um triângulo, porque eu tive uma H3 acionada aqui, ó. Então, querendo ou não, uma bandeira de alta em forma de H3. Topo idêntico, topo duplo idêntico, barras consecutivas é a mesma coisa, tá? Só que ao contrário, eu acabei de explicar. Idênticas opostas, reversão de duas barras no topo e reversão de duas barras no fundo, barra de tendências consecutivas na direção oposta, com pequena sombra e máximas e mínimas quase idênticas. Idênticas opostas. É a reversão de duas barras. Seria semelhante a essa aqui, ó. A barra que sobe é semelhante à que desce. Um exemplo aqui, só que idêntica, né? O Brooks chama de reversão de duas barras idênticas, ou gêmeas, né? Que ficaria lá na tradução, mas eu coloquei como idênticas, que eu achei mais coerente. Reversão de duas barras idênticas. As duas são exatamente, ou quase exatamente. Aqui, ó, é um exemplo de quase exatamente do mesmo tamanho. Exatamente, quase nunca existe, né? Mas a reversão de duas barras idênticas é essa aqui. As duas são iguais, mas pra vocês verem, raramente elas acontecem assim, na mesma exatidão, tá? Mas é a reversão de duas barras idênticas. É semelhante ao engolfo, né? O engolfo ele ainda pode a segunda barra, a que está revertendo, pode ser maior, né? Que a análise técnica clássica chama de engolfo. Falha de barra de reversão, por exemplo, comprar acima de uma barra de reversão de baixa em uma forte alta. Esse trade é legal também. Aqui, ó. Olha o exemplo aqui. Já chamo de cara. Falha, deixa eu até achar o nome aqui. Falha de barra de reversão. Então, ó, você está numa forte alta, tem uma reversão de duas barras, que é 76, e ela falha, ela não desce, ela não reverte o mercado. Isso aqui gera se a tendência estiver forte, gera pelo menos mais um trade, olha lá, ó, mais um trade para cima. Tá vendo? Porque houve uma reversão de duas barras, como é um bom sinal, e muitos traders da análise técnica clássica, eles não olham contexto, não olha que aqui você tem uma, duas, três, quatro barras sequentes muito forte. Você não deve entrar na L1, você tem que esperar uma L2, que foi aqui que aconteceu, ou L3, porque também era uma cunha. Mas acionou a venda, ficaram armadilhados. Onde eles ficam armadilhados e vão estopar é onde você pode entrar. Nós já compraríamos aqui, né? H1. Quem me acompanha sabe que esse impulso aqui, se for, né, uma H1, você pode comprar, que é o caso aqui. Ainda mais que nessa H1 também teve reversão de duas barras. Ó. Essa aqui, a 78, apenas ultrapassou um pouquinho, mas já gerou uma compra aqui e o mercado voltou a subir. Barra careca, sem sombra em ambos os lados. Lembrando que barra careca, ela é um ótimo sinal a favor da tendência e um péssimo sinal numa lateralidade. Olha aqui a barra careca, ó. Eu brincava, né? Barra careca nesse contexto aqui é a mesma coisa que você comprar uma maré turbo. Você pensa que está fazendo um ótimo negócio, mas está pegando uma bomba na mão. Então, ou seja, barra careca, quem compra barra careca numa lateralidade ou lateralidade estreita como essa, lá, ó, se lascou. Agora, numa tendência, aqui ó, barra careca, embora era uma inside, mas uma barra careca no movimento forte desse, essa aqui que foi quase aqui, essa aqui foi quase careca,
teve um tique só acima de sombra, então, mas barra careca é sem sombra dos dois lados, mas se tiver um tique também, o efeito é o mesmo. Próximo também é perto, né? Então, e barras de exaustão. É aquela barra enorme, que depende do contexto. Se ela estiver a seu favor, vamos supor que nós compramos aqui embaixo, de repente a maior que aparece no meio do caminho. No meio não, no final do caminho. Ó, tá caindo, 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 você tem a maior barra na queda. Deixa eu ver se eu acho uma aqui mais clara, mas acho que todo mundo vai entender. É a maior, também chamamos de barra presente. Aqui, ó, toda subida a uma barra muito grande, ó. Isso aqui chama-se, o Brooks também chama de barra presente. Por que presente? É um presente que o mercado deu para os compradores, ó. Os compradores estão comprados, dá uma barra muito grande dessa, eles vão vender, realizando os seus lucros. Os traders mais arrojados, os vendedores mais arrojados vão entrar vendidos já nela mesmo, porque o movimento está exaustivo. Então, também, para vocês verem, é barra de sinal, principalmente para fazer fade, né? Para apostar contra. Barra de exaustão. O próprio nome também já diz, exaustão, já está exausto. O movimento está exausto e tudo que fica exausto, tudo que vai longe demais, rápido demais, tende a ter uma correção. Então, tem que ficar atento. Existem. Leandro, Oi. tem uma mensagem aí no chat, se você puder dar uma olhada. Bom dia, o alvo Depois do você scalp responde. é sempre um por um ou você ajusta numa resistência, por exemplo, média de ajuste? Não, eu opero só com um por um. Sim, se é scalp, é um por um da barra ou da bandeira, depende da situação. Mas é um por um. Gente, eu não trabalho, não vejo, não olho, ainda mais o dólar, conforme o Brooks olha o E-mini, quando ele fala scalp. O scalp no E-mini, só para vocês terem uma ideia, para o Brooks, você tem que buscar no mínimo quatro ticks. Quatro ticks. E no Forex é 10 pips. E o scalp de 2 por um é 8 ticks, que dá 2 pontos. 4 ticks dá 1 ponto. E 8 ticks dá 2 pontos. Pips, no caso do Forex, o scalp mínimo é 10 pips. E o próprio Bob Woolman, né, tem aquele livro que eu traduzi dele, que também está à venda na Timing, ele fala que para ele também, ele considera 10 pips no Forex. Então, pelo jeito, esse scalp é unânime para eles. Só que para a gente, né, em pontos, se eu falar em 4 ticks no dólar, por exemplo, 4 ticks daria 2 pontos, né? Eu não recomendo fazer stop de 2 pontos. Então a gente tem que fazer o scalp de 2 pontos. Então o scalp que eu uso é o da barra, um por um, pelo menos. E mesma coisa se eu for, né, for fazer essa conversão para o índice. 4 ticks no índice dá, não sei nem falar, vai dar uma miserinha de nada, né? Nem sei quantos pontos que vai dar. Vai dar 20 pontos, né? 4 ticks, cada tique são 5 pontos no índice, vai dar 20 pontos. Acho que não vale nem a taxa, nem de você entrar. Então, o scalp tem que ser pelo menos um por um. Quando não dá um por um, por exemplo, no dólar, para mim a parte já está armadilhada. Aí eu já, às vezes, já opero o contrário, dependendo da situação. É o momento que eu reverto, ou desiste da operação, não sei, dependendo do contexto. Mas para nós o alvo tem que ser pelo menos um por um para ser scalp, tá? Porque na maior parte dos livros ele fala que o scalp é um por um do seu risco. O seu risco. E outra coisa para complementar é o seguinte: quando você fala 4 ticks no Emini, as barras, em média, ela tem 6 ou 7 ticks. Elas têm um ponto e meio, 2 pontos, um pouco menos, tá? Então, por isso que eles acabam que no scalp deles, eles buscam menos do que a barra. Se eles estão buscando 4 pontos, a barra tem 6 ticks, então é um ponto e meio. Eles estão buscando menos, né? O scalp para ele. Mas no dólar, no índice, olhando por analogia as várias partes das traduções dos livros, tem que ser um por um para valer a pena. Porque eu falo isso porque tem um vídeo 50 sobre scalp e proporcionalmente, já que entrou no assunto, deixa eu mostrar aqui.
Você vê que ele busca muito poucos pontos, 50. E é interessante, assim, a gente tem noção. Deixa eu mostrar operações. Olha aqui para vocês verem. É, deixa eu achar aqui. Operações de scalp, por exemplo, numa tendência. Ó. Pega aqui para você ver. Ó. Você vendeu aqui, aqui você já está realizando lucro de um ponto. Olha como está tão pertinho. Ó. Por isso que o Brooks não é fã de scalp, principalmente, né, na metodologia dele. Fala que para você ser scalper não vale a pena, porque você tem que ter uma taxa de acerto de mais de 60%, 70%, e ele fala que ao longo do tempo não se sustenta. Mas porque também, né, para ele o scalp, o pessoal fica buscando um ponto só, né, tem que buscar mais. Para valer a pena, você tem que buscar pelo menos dois por um, para você ser um trader consistente, porque aí você só tem que acertar 40% das vezes. Se você acertar 40% das vezes em swing, que é pelo menos 2 por um o seu risco, você se torna um trader consistente. Agora, eu não uso outras projeções em termos do scalp, utilizando média, ajuste, não. Eles são magnetos, aí é outra história, né? É outra história. Não tem nada a ver agora para fazer um scalp. Para fazer um scalp, você usa a barra para medição. Espero ter sido claro. Então, nesse sentido, ó, por exemplo, eu vou fazer um scalp dessa. Um scalp não, né? Scalp eu vou buscar um por um. A barra um é minha barra de sinal. Setup da primeira barra no dia. Ó, jogo uma vez para baixo. Olha lá, ó, olha onde sentiu na 25, ó. Você vê que é um scalp de bons pontos, de bom tamanho, deu bastante pontos aqui, assim como pode ser um scalp pequenininho. Você, por exemplo, eu entro aqui nessa L2 aqui e, eu quero só um scalp. Porque operar scalp é diferente de operar swing. Scalp é o trader que vai da personalidade, vai do perfil de cada um, mas o scalper é aquele que é mais ansioso e quer ver o lucro mais rápido. E um scalp dura, em média, 5 barras. Olha lá, ó, é esse aqui mesmo, esse scalp, quem vendeu é 21, olha lá, em até 5 barras ele atingiu o seu objetivo. Já quem opera swing vai ter que esperar 10 até 20 barras, se a premissa dele não mudar. Se ficou dúvida, pode me chamar aí. Existem muitos tipos de pequenas barras em muitas situações diferentes em que ocorrem e todas representam falta de entusiasmo dos compradores ou dos vendedores. Cada uma deve ser avaliado no contexto. Uma pequena barra é um setup muito melhor se ela estiver em um corpo na direção da sua operação. Uma pequena barra de reversão, indicando que possui o lado, possui que o seu lado possui a barra. Então, ou seja, eu quero vender, de preferência que a barra seja a meu favor. Mas em alguns contextos, gente, esqueça, não precisa olhar isso, em alguns contextos, senão você vai ficar de fora. Ou vai ter que entrar com um preço pior, tá? Mas a princípio, se o preço tiver a seu favor, é uma segurança a mais. Mas tem situações aqui, ó, vou mostrar uma aqui agora, por exemplo. Nós tivemos aqui, ó, uma M2B, nós tivemos uma H2 na média móvel, olha lá, ela fechou negativa. Mas olha aqui que espetáculo, explodiu para cima. Aqui, quem me acompanha, está aqui no barra barra, nós vamos ver futuramente, uma falha de L2 no arame farpado em cima da média móvel, nesse contexto aqui, ela tenta romper para baixo. Se falhar, ó, ainda deu uma I ou I, interna, externa, interna, que é outro padrão, deu uma I ou I, por isso que eu deixo essa regra de coloração, eu uso ela para me ajudar a visualizar isso aqui. Eu tenho problema de vista e também me ajuda a enxergar logo, já me acostumei. Para alguns, preferem lá só o preto e branco, mas olha, ó, aqui, outro exemplo, o Daniel mostrou. Essa barra fechou carequinha, uma boa barra de sinal, uma boa barra de venda, e até no contexto, hein, eu acho que seria uma boa venda, embora era canal estreito, e vendedor não tinha ganhado dinheiro ainda nesse dia. Mas rompeu para baixo, talvez era uma boa barra de sinal. Topo duplo idêntico aqui, uma L2, mas notem que na hora que falhou, você deveria reverter para cima pelo menos para recuperar o loss. E a barra estava para o lado dos vendedores, ó, e foi ruim no contexto. Então, e a barra E foi pequena. uma barra de exaustão também, né? Que a gente falou agora. A A barra 20, né, 24 já foi foi nela. exaustão, e depois dela veio outra barra de exaustão. Que aí sim, né?
É isso, né, Rogério, que você está falando. Aí sim aí veio mais exaustão, aí o mercado depois reverteu bonito, né? Então, ó, se a barra pequena não tiver corpo, geralmente é melhor esperar por uma segunda entrada. Ou uma vez que a probabilidade de uma operação bem-sucedida é muito menor e a chance de uma chacoalhada é muito grande. O que é chacoalhada? É você ser tirado fora do trade. É esse caso aqui. Essa barra pequena frente a todo esse contexto. Se você vendeu ela como uma L2, é uma L2 sintética, né? Nominal, ela é só uma L1, porque aí você teve H1 aqui e L1 aqui. Nominal, você teve uma tentativa de correção e depois a segunda. Então, sinteticamente, é como se fosse uma L2 aqui. Aqui, você vê, foi chacoalhado. Quem vendeu aqui foi chacoalhado para fora do mercado. Se ele não reverteu aqui, ele foi estopado. Para quem usa esse tipo de stop, né, gente? Tem vários tipos de stop. Quem entrou aqui deixou um stop mais amplo, que é uma forma também de operar. Talvez não foi estopado, se ele fez uma projeção da 20 para cima, tem vários fatores, várias formas de operar que não serão tratadas agora. Mas uma barra pequena gera essa situação. Ela pode te chacoalhar para fora, aí você pode gerar, você pode vender, por exemplo, aqui, uma boa barra de sinal, mas vai te estopar. Talvez te estoparia aqui em cima. Ó. Seria um stop não técnico, mas mais lógico, talvez. Nesse contexto, né? Não é técnico, mas é mais lógico naquele contexto. Uma barra. Renan, só para falar para o pessoal, e é exatamente nessa ensaio do bar que você mostrou, é que a gente ouve muitos traders falar, né? Rapaz, mas o mercado é sacana, só veio me estopar e caiu. Eu vendi, ele não foi no alvo, voltou só para me estopar. Botei meu stop lá em cima, me estopou e depois foi para o mercado. O mercado é sacana. Não é o mercado, né? Não é, mas é que a Não, gente ouve muito, né? O mercado só veio me estopar, depois caiu. não, isso aí faz parte. Esses dias mesmo eu estava lendo o Brooks falando, né? Faz parte do mercado isso aí. As armadilhas, rompe para um lado, vai para o outro, tal, faz parte. São testes. O mercado vai nesse lugar, por exemplo, ele sobe aqui para ver o que ele vai encontrar, se é comprador ou se é vendedor. Então é um teste. Ou, às vezes, quem está dominando ali aquele momento nem é alguém que está fazendo uma análise gráfica, é uma instituição que, sei lá, mandou comprar lá para se fazer um hedge e eles nem olham gráfico, tape reading, tem várias outras situações que o gráfico nem é olhado. Então, é simplesmente a chacoalhada do mercado, o movimento do mercado. Quem acompanhou eu ontem viu a raiva que eu passei num trade. Não é o trade em si, assim, eu saí positivo. Mas eu fiquei com a raiva que é o seguinte: eu entrei vendido, eu não lembro exatamente, era uma dessas barras aqui. Aí eu coloquei, como eu coloquei meu stop aqui, dava 10 pontos, falei, vou buscar 20 pontos para baixo, a partir da 21, se eu não me engano. Deixa eu ver se foi a 21. Deixa eu ver se deu 20 pontos aqui. Ah, não, foi 17, ó. Eu tinha posto 17 pontos, alguma projeção que eu fiz. Quem viu na hora, eu mostrei o gráfico, a raiva que eu passei. A minha ordem de saída estava aqui, ó. Tocou na minha ordem e voltou a subir. Oh, que raiva! Que assim, você acaba de sair de um arame farpado. O mercado pode voltar, porque aqui é 50% de magneto. Eu sei que eu tive que, na hora que começou a subir, vi que não ia descer mais, estopei no dedo. Mas você tocou na minha ordem. Eu vou dizer o quê? Ah, estou perseguindo o CPF. De um ou dois contratos, você acha que o mercado está perseguindo o teu CPF? Claro que não. Claro que não, meu. O mercado veio até aqui exatamente, coincidiu de eu ter posto a minha saída aqui e não ter sido pega. Não, na realidade foi aqui, ó. Se eu busquei 20 pontos, ó, agora eu não lembro de qual barra. Aqui, foi essa mesmo, ó. Ó, o mercado simplesmente tocou na minha ordem e voltou tudo, 20. Foi 20 pontos a partir daqui. Não é um número aleatório, eu não vou ficar procurando projeção agora para descobrir. Mas imagina a raiva que você passa. Vem aqui, encosta na tua ordem e volta tudo. Acaba que eu estopei no dedo mesmo, porque né, 17 pontos é melhor do que voltar tudo. Se eu caiu aqui, ó. Se eu resolvo deixar devolver, olha lá, ó, chegou a ficar 8 pontos, ó. Vai devolver quase tudo. Então tem hora que você tem que ser ágil ali. Se está perto do que você quer, realiza o lucro. Que às vezes acontece isso aqui, não é perseguição do mercado, não.
O mercado faz isso mesmo, chacoalha, vai para um lado, vai para o outro, às vezes coincide. E eu vou te falar ainda uma questão psicológica. O dia que eu deixo, sei lá, a ordem aqui e me pega por um tique, aí eu não falo nada, né? Ah, ainda bem, graças a Deus, mas aí não fala nada. Agora, o dia que fica para trás pelo mesmo motivo, aí você quer chorar, reclamar, xingar, falar que o mercado te persegue. Uma barra interna não precisa estar totalmente interna, bem abaixo da máxima da barra anterior e uma mínima acima da mínima da barra anterior. Ou ambos os extremos podem ser idênticos ao da barra anterior. Em geral, ela forma um sinal mais confiável quando é uma barra pequena e quando o seu fechamento é na direção oposta que você deseja realizar. É sempre melhor ter barras de setups de alta quando você está procurando comprar, barras de baixa quando você está procurando vender. Então, ou seja, gente, a barra interna, você não vai usar ela necessariamente como barra de sinal. Às vezes se rompeu por um tique, não, eu vou deixar de entrar porque não é uma barra interna. Não, dependendo do contexto, se é favorável, você vai entrar, independente se ela é interna ou não, tá? Fica o recado aí, porque perto também é perto, próximo é perto. Então, sei lá, um exemplo aqui, eu quero vender aqui, não é porque essa barra aqui ultrapassou um pouquinho, eu vou deixar de vender, tá? Ou aqui, por exemplo, essa ficou grande, né? Ele fala uma barra pequena, pelo menos. Talvez aqui, essa ultrapassou um pouquinho, mas assim, eu acho que deu para entender, né? Se ela ultrapassou um tique, um ponto, mas o contexto é favorável, continua sendo barra de sinal. Porque também você está partindo mais para um movimento de contexto e não tanto de barra. O importante, o que é mais legal, é que a barra esteja na direção da sua entrada, tá? Se ela tiver corpo, o corpo dela esteja, se é de alta, se você quer entrar comprado, ela seja de alta, se você quer entrar vendido, a barra seja de baixa. Quando uma barra interna ocorre após uma grande barra de rompimento de tendência, pode ser simplesmente uma pausa dos traders de tendência ou uma perda de convicção que levará a uma reversão, falha de rompimento. Uma reversão é mais provável quando a barra pequena é uma barra interna e se é uma barra de tendência na direção oposta da grande barra de rompimento. Uma barra interna a favor da tendência aumenta a chance de que o movimento de rompimento continue, especialmente se o mercado estiver tendendo nessa direção no início do dia. Por exemplo, se esse pode ser o início de uma segunda perna que você esperava. Top! Vamos explicar isso aqui. Então vamos lá. Eu estou nessa subida. Essa barra aqui, talvez, né? Ah, igual eu falei, eu acho que talvez poderia ser uma venda. É uma reversão de. Não é reversão de duas barras, mas era canal estreito, o vendedor ainda não tinha ganhado dinheiro, mas já tinha movimento climático, poderia ser bandeira final. Mas note que já não teve continuidade, talvez, porque a barra ficou negativa. Favorece você no trade quando ela é positiva, ó. Aqui não foi interna, mas vamos imaginar que quase foi. O que ele falou ali foi isso. Se você tiver uma barra de alta e a próxima for interna positiva, favorece o movimento para cima. Favorece o movimento para cima. Se ela for uma barra de reversão, você pega aqui, ó, não é interna, mas só para não precisar ficar procurando aí. Mas vamos supor que já é uma barra grande, reverteu mais de 50% da 24, ela já virou uma barra de reversão e são grandes a probabilidade de uma reversão. Vocês entenderam? Então, as duas diferenças, né? Olha lá, ó, aqui, verdade, tem outro exemplo. Ó, uma barra interna ficou a favor do movimento. Olha lá, quem comprou favoreceu a subida ainda. Agora, se ela ficar ao contrário, uma barra interna ao contrário do movimento, depende do contexto, se já foi exaustivo e tal, vai favorecer a reversão. Ficou claro isso? Beleza, vamos avançar. As pequenas barras internas após o rompimento das barras de tendência são um tanto emocionais porque o trader considerará entrar em qualquer direção
com uma ordem stop e terá que processar muitas informações rapidamente. Por exemplo, se houver um rompimento de alta durante um dia de baixa, ele frequentemente colocará uma ordem de compra um tique acima da máxima da barra interna e uma segunda ordem para vender um tique abaixo de sua mínima. Ou seja, ele vai reverter. Ele está caindo, aparece uma barra interna, ele já põe logo uma ordem de compra acima e coloca uma ordem abaixo para reverter. Depois que uma ordem é executada, a outra se torna stop de proteção. Se ela foi executada em uma falha de rompimento, ou seja, na ordem de venda, ele deve considerar dobrar o tamanho da ordem stop de compra no caso de falha de rompimento, se tornar um rompimento e correção. Uma falha da falha é geralmente uma operação confiável. Vamos parar aqui, deixa eu explicar esse detalhe. Aqui tem um exemplo disso. Ó. Não foi aqui, essa barrinha externa, interna, desculpa. O mercado estava caindo. Você coloca uma ordem de compra aqui. Se ela falhar em subir, você já coloca uma outra ordem de venda aqui, ó. E você pode dobrar a mão, é isso que ele está dizendo ali. Vocês viram? Se precisar ler de novo, a gente lê. Você coloca outra ordem de venda, dobrando, porque aí vira uma falha da falha. O mercado falhou em reverter e agora, né, ele volta a cair. Então, vira uma falha da falha. Aí o mercado aí, ó, caiu, pelo menos deu um scalp aqui. Se você ainda dobrou, você recuperou o teu loss e saiu com gain do mesmo jeito. Se a sua conta for pequena, eu não aconselho dobrar. Eu aconselho você só a reverter, que aí você só recupera o teu loss. Aí já tá bom, né? Agora, o problema é que é o seguinte, vamos usar esse exemplo aqui. Essa barra ainda foi pequenininha, mas vamos supor que, sei lá, você perdeu 4 pontos de loss e resolveu reverter na própria inside, ó. Vamos lá, vamos trabalhar na própria inside. Essa inside tem... Eu vou usar a própria inside como parâmetro. Ela tem 4,5 pontos. Então, 5 pontos. Você entrou um tique acima. Na hora que veio abaixo aqui, você perdeu 5... Você perdeu 6 ticks. Não, 6 pontos. Você perdeu 6 pontos. Na hora que ela caiu, olha lá, notem, olha aqui que precisão, ó, a barrinha. Você aqui vai entrar vendido dobrado. Eu já entraria aqui, tá? Por causa do contexto, ó. É uma L1 aqui e depois uma queda forte dessa. Se eu comprasse aqui, eu já reverteria na 30, porque aqui eu tenho outro setup. Mas vamos supor que nós revertemos na 29. Ah, você pode dobrar. Só que, vamos falar que deu errado as duas operações. Para cima você perdeu 6 pontos, para baixo você perdeu também. O teu loss, ó, 6, eu vou arredondar, ignorando os tiques, só para facilitar a conta aqui. Você perdeu 6 de um lado, se você dobrar, você vai perder mais 120, porque você dobrou, certo? Você dobrou. Então, 120 vai para 180 reais. 180 loss. Agora, se você só reverte, tô comprado com 1 e vendo aqui, vai para 120. É mais fácil recuperar, entendeu? É mais fácil, você não está alavancado, você está com a sua mão normal. Então, tomem cuidado com a situação de dobrar, né, a posição. Agora, se for dobrar no sentido só de, se você está comprado com 1, você vai pôr dobrado embaixo, seria para sair desse 1 que você está comprado, dessa venda, e entrar vendido com mais 1, né? Que aí seria só para ou recuperar, e às vezes, gente, dependendo do contexto, continuar e pegar, às vezes com esse 1 mesmo, você conseguir fazer um swing, deixa o preço continuar caindo. Se o mercado estiver forte na tendência, ele vai te dar mais do que 1 por 1. Então, você, às vezes compensa você segurar. E andou bastante, aí sim você protege, leva para o 0 a 0, andou barra de tendência, já traz para trás da barra de tendência, vamos supor que você vendeu a 23, né, e deu essa barrona bonita, de repente deu mais essa, pronto, você já protegeu no 0 a 0, veio aqui, pronto, você já protegeu aqui no 0 a 0, do 0 a 0 não, desculpa, né, atrás de barra, pronto, daqui até aqui, aí dá essa barra aqui que você estoparia. Vamos ver quantos pontos daria se você quisesse conduzir o trade. Aí vai do perfil de cada um e do que você quer arriscar.
9 pontos. Mas olha para você ver, antes desses 9 chegou a 15. Então, pelo amor de Albruxa, deu 15 pontos numa barrinha que você assumiu um risco de... Quanto que era essa barra aqui? 5. Você ganhou 3 vezes mais o seu risco. Então, é uma ótima equação do trader. Onde que eu parei a leitura? Depois que uma ordem executada, a outra se torna stop. Beleza, já foi explicado. Uma vez que se tenha havido uma segunda ou terceira barra sem falha, uma falha que ocorre, então, tem uma chance maior de simplesmente configurar uma entrada de rompimento e correção em vez de uma falha operável. Em geral, os bons traders tornam decisões subjetivas rápidas em base em muitos fatores sutis. E se o processo parecer muito confuso ou emocional, é melhor não colocar uma ordem, especialmente ordens complicadas como um par de ordens de rompimento ou uma ordem de reversão. Um trader não pode investir muita emoção em uma operação confusa, porque provavelmente estará menos pronto para fazer uma operação clara que pode ocorrer em breve. Então, ou seja, ficou confuso, é melhor estopar se estiver perdendo, estopar pequeno, perdendo pouco, espere o mercado configurar a situação mais favorável. Eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Aqui, por exemplo, ó, eu vendi a 4 porque considerei aqui como um triângulo expandindo no tempo gráfico menor, né? Então deu essa baita barrona aqui. Aí eu considerei aqui vender. Só que quando veio acima, eu considerei comprar, porque eu falei, já é arame farpado isso aqui. Só que, de novo, me dá uma L2 aqui no topo. Ó. Me deu essa L2 eu acabei vendendo. Mas note que quantos pontos que eu estava perdendo? Vamos lá. Eu vendi aqui, deu errado. Perdi 5 pontos. Aí comprei aqui, não foi para cima, deu errado. Perdi 3 pontinhos, 2,5 aqui, ó. Tô arredondando. Tem um ponto do tique, mas é só para arredondar. Perdi 6 pontos nisso, nessa brincadeira. Só que chegou aqui em cima, eu emocionalmente estava tranquilo, porque eu não estava alavancado, estava perdendo 7 pontos, então até ali, 8, vamos somar 8, que seja 9. Eu emocionalmente estava tranquilo, ainda para entrar comprado aqui, ó. Quem me acompanhou viu como entrei comprado. Aqui já pronto, já saí no 0 a 0 de tudo que eu tinha perdido aqui, saí no 0 a 0 para emocionalmente eu ficar livre. E sabe onde eu entrei comprado depois? Logo em seguida aqui. Ou seja, saí aqui mais ou menos. Ó, 2 pontos, 1,5 ponto mais para cima eu estava comprando livre, leve e solto. E olha o que o mercado fez. Vocês viram? Então, primeiro, tenta aliviar a sua carga emocional. Entrou no trade, deu errado, reverteu. Você tem que aliviar essa carga emocional do loss, né? Ou de reversão. Se possível recuperar, beleza. Recuperou, respira. Aí, ó. Aí o mercado, por que eu comprei aqui em cima? Já estou num canal estreito de alta. I, né? Interna, externa, interna. Já é como se fosse uma H2 na média móvel aqui, pivô na média aqui, segunda pivô, micro fundo duplo aqui. Ou seja, estou no canal estreito que eu posso comprar por qualquer motivo. Ah, Leandro, mas não tem espaço, está alto. Gente, esquece esse negócio. Esquece essas superstições de estar alto, depende do contexto. Nesse contexto aqui está subindo forte. O mercado está no canal estreito, para ele reverter aqui, teria que dar uma L2, ou eu estoparia se desse até 3 barras seguidas de queda, mas não for o caso. O mercado fluiu perfeitamente para cima depois. Eu não segurei tudo, claro que não, mas olha para você ver, depois disso deu 47 pontos, 49 até que ele foi, né? Então, ou seja, se alivie emocionalmente, aí depois você está livre para entrar no novo trade. É isso que ele falou aqui. Leandro, já que você comentou aí sobre H1N1, o Cristiano fez uma pergunta aí, eu acho que talvez. O setup de H1L1 longe da média
a falhar e deveria esperar entradas de H2, L2, correções ABC? Cara, depende. L1 e H1, mesmo longe da média, pode ser um bom setup. Ó. Esse, por exemplo, é bom porque você teve uma boa correção aqui já e você teve uma falha de L1 aqui. Então, aqui eu tenho uma H1 boa. Agora, deixa eu mostrar uma L1, por exemplo, horrível esses dias. Eu mesmo não entrei. E olha que horrível que foi. Aqui, foi essa aqui mesmo. Essa queda aqui, ó. Que ainda por mim estava em tendência de alta, embora aqui aí estava muito forte, eu fiquei na dúvida, falei, vai reverter tudo agora, porque volta em V aqui. Só que aqui deu uma L1, ó, a 34. Só que eu não fiquei confortável de vender essa L1, porque eu achei muito forte aqui, mas aqui era 50% da correção. Se vocês olharem, olha lá, 61, né? Perto do 61. Mesmo sendo pivô, o pessoal que opera comigo sabe que muitas vezes eu gosto dessa operaçãozinha de pivô, que desce, corrige na média e depois volta a cair, né? Só que eu não fiquei confortável, porque eu achei muito climático isso aqui. Talvez ia precisar de uma correção maior. Então, nesse caso aqui, nessa L1, não. Mas a sua pergunta é uma H1 longe da média, né? Aqui é uma H1 nominal ou uma H2 sintética. Está longe da média, mas mesmo assim gerou uma compra. Bandeira final. O mercado está forte. Então você tem que ver contexto. O mercado está forte, deu uma H2, ainda justifica comprar. Só que, gente, tem muitos fatores a serem observados. Aqui é uma possível bandeira final. Quem leu reversões, né, vai saber. Geralmente é uma bandeira horizontal, pode ser uma única barra, mas você vê, nós tivemos 3 barras aqui horizontais. Se der mais uma puxada para cima, é bandeira final. Tanto que fez bandeira final, porque a bandeira final ela gera 2 pernas ao contrário depois. 2 pernas ao contrário depois. Então, uma puxada para baixo, segunda puxada para baixo. Então, aqui deu a segunda. Então, fez o seu papel de bandeira final. Fez uma correção mais profunda. Mas agora, essa questão de comprar H1 aqui, ó. Aqui é uma H1 nominal. Desculpa, sintética, né? Não, desculpa, nominal e sintética é uma H2. Então, olha lá, tá longe da média. Mas gerou um ótimo trade. Certo? Agora, uma H1 perto da média, aí, top, melhor ainda. H1 perto da média, longe da média tem que ver o contexto. Igual aqui, ó. Aqui era longe da média. E quem vendeu a L1 nesse contexto, ainda mais com H1 armadilhada, longe da média, vendeu uma L1. Aqui, e não era só uma L1, era uma bandeira de até 3 barras em um movimento no mercado no modo sempre vendido. Isso aqui tá, eu já mostrei para vocês várias vezes. Segundo eu mostro, amanhã eu mostro de novo lá na sala, quem estiver acompanhando cedo, naquela enciclopédia que o Brooks mostra que quando o mercado está no modo sempre vendido, bandeiras de até 3 barras são setups a favor dela. Aqui, ó, gerou. Então, você teve vários contextos aqui para vender. Aqui, né? Se eu tinha armadilhado, eu tinha essa venda de L1, então tudo depende de contexto. Aqui deu L2, aí ela, de novo, deu pelo menos um scalp, porque eu estou falando de scalp, né, gente? Lógico que já era um movimento cansado, exaustivo, mas para quem opera swing também estava válido, era uma venda que aí depois aqui pôde adicionar para sair aqui. Leandro, Oi. Perguntar uma coisa. Você terminou de falar aí? Pode falar, sim. No trecho lá do livro, fala assim, quando dá 2, 3 barras sem falha. Isso é aquele módulo sempre comprado, sempre vendido, que você sempre fala? Certo, o que tem? Não, ele fala, no trecho lá estava falando, quando dá 2, 3 barras sem falha. Isso aí é quando é aquele módulo sempre comprado e vendido? Sim, pode ser. Depende do contexto. Aqui o mercado já estava modo sempre vendido, claro, né? Só que você tem que ficar esperto com essa 1, 2, 3 barras, se não for exaustiva. Olha um exemplo aqui esses dias, ó.
Começa a ter barras seguidas, grandes ainda, depois de uma sequência de 10 barras. Depois de 10 barras numa sequência, tome cuidado com essas barras grandes. Elas costumam ser exaustivas. Então, beleza. Ô, Leandro, Oi. volta para o gráfico onde você colocou aquela barra de sequência, pode ser exaustivo, só para poder te fazer uma pergunta. Qual barra mesmo? Foi qual dia? Aí. Você põe uma sequência de barras de alta aí, cuidado por ter uma sequência de barras exaustiva, não é não. Foi esse? Aí, pronto. Acho que talvez o Cristiano perguntou foi exatamente essa L1 aí, a barra 19, longe da média. E seria melhor entrar vendendo nela ou esperar uma L2? Ah, desculpa. Então tá, entendi errado. Eu acho que é isso é verdade. que ele quis perguntar. É isso mesmo. É verdade. Então tá certo. Ó, tecnicamente, cara, eu acho que teve gente na sala que vendeu. Eu lembro que tem gente que falou aqui que vendeu 19. Eu não venderia essa 19. Eu, particularmente, eu esperaria uma L2. Eu esperaria a L2. Mas vai do arrojo de cada um. Tem gente que vendeu na sala. Ah, eu vendia 19, estou vendendo. E não está errado. Porque tem uma parte do curso, por exemplo, eu lembro do curso, que ele fala disso. Mas, ó, se você olhar para trás, você estava num suporte, numa resistência. Ó. O movimento chegou climático. O Brooks fala nessas palavras, ó. Eu vou falar o contexto lá que era semelhante a isso aqui. Ele fala assim, ó, vender a 19, a probabilidade é baixa, mas não é nula. Então você tem uma baixa probabilidade, mas não é nula. Então você pode arriscar vender. Só que aí é bom você trabalhar o stop, deixar um stop mais amplo. Ou estopar em cima mesmo e se der a entrada de novo, você entrar vendido de novo, se isso não for problema para você. Tá? Então, dependendo do contexto, depende do seu arrojo. Vender a segunda entrada é mais seguro. Só que quem opta por maior segurança, ele quer maior probabilidade, ele tem que abrir mão do risco. Assim, vai ter um risco maior. No caso, o risco aqui ficou mais caro. O sujeito que vendeu a 25, eu vendi a 25 para um scalp. Ó, e não foi pouco, não. 9 pontos, meu. Com 2 contratinhos deu R$180. Não é pouca coisa, não é de se desprezar. Eu abri mão do risco. Ó, o risco se tornou 17 pontos, mas eu peguei mais probabilidade. Por consequência, menor retorno. Ficou bem esclarecida essa questão da equação do trader? Nós temos risco, retorno, probabilidade. O risco aqui era pequeno, se eu entrasse aqui, mas minha probabilidade também era pequena. Mas meu retorno poderia ser ótimo. Olha lá, deu o contrário, deu 16, quase 17 pontos. A partir do momento que eu entro na segunda entrada, principalmente que a L2 vai estar com um preço pior, então, se for melhor ou pior, eu vou estar perdendo mais, deixando de ganhar mais, eu aumento a probabilidade, mas o meu risco também aumenta. E o retorno, por consequência, é menor. Ficou claro isso? Cristiano, se ficou claro, dá um joinha aí. Mas qualquer coisa também até volta depois, uma outra hora a gente trata sobre isso. Risco, retorno, probabilidade. Mas, então, depende do que você quer assumir de risco. Né? Se entrar aqui, sua probabilidade é pequena, não é nula, mas é pequena, mas você tem a possibilidade de ter um retorno melhor. São tudo coisas que tem que parar para pensar, né? Uma barra interna após o movimento de swing pode marcar o fim do swing, especialmente se o seu fechamento for contra a tendência e os outros fatores estiverem em jogo, como linha de tendência, ultrapassagem de linha de canal de tendência, como H2, L2, ou uma nova máxima de swing em uma lateralidade, tá vendo? São todos fatores que você vai ter que ponderar. Além disso, qualquer barra pequena, seja ou não uma barra interna, perto do extremo de qualquer barra grande, barra de tendência, doji, barra externa,
pode configurar uma reversão. Então, qualquer small bar, né? Aqui, ó, no contexto, ó, é uma pequena barra frente a tudo isso aqui. Pode gerar uma reversão, ainda que temporariamente. Isso aqui foi uma correção minoritária, uma reversão minoritária. O que é reversão minoritária? É uma reversão que não reverteu a tendência, mas ela foi forte, foi profunda e fez o A, B, C. Aí sim, aqui ficou seguro comprar, ó. Quem comprou aqui, só que, note que, depois virou lateralidade. Então, de qualquer forma, quem deixou de vender aqui e foi só comprar aqui achando que ia retomar, acabou que não retomou. Ou você saía no 0 a 0 aqui, ou você ia passar calor tal, para depois, quase no final do dia, voltar a subir. Então, como a gente não sabe, E é provavelmente... interessante ver aí a questão também de quanto que ela retornou, né? De quanto que ela corrigiu aí, por exemplo, né? E no caso aí deve ter sido uma correção mais rasa de 38%, alguma coisa assim, né? Foi até menos, ó. Que 61 dá 38, né? A correção foi 33%, mais ou menos. 35%. Então, a correção ficou rasa. Mas não quer dizer que ia retomar a tendência, porque aí depois de 20 barras laterais, o mercado pode romper tanto para cima quanto para baixo, já se diminui o valor preditivo, embora levemente a possibilidade de subida, tá? Levemente. Aí passa por uma probabilidade de 53,47. 53% de retomada, 47% de reversão. Só que, ó, dia seguinte, retomou a alta, né? Aí você já pode até, sei lá, fazer perna 1 aqui, perna 2, ou projetar a lateralidade para cima. Aí tem vários tipos de projeções a serem trabalhadas. Opa, não sei por que eu estou trazendo o curso grande toda hora aqui. Eu estou querendo o curso grande aqui, não o livro, hein? Deixa eu terminar pelo menos esse parágrafo. Então, gente, barra interna, barra pequena, nos extremos, geralmente geram trades ou possíveis reversões. Tem que ver contexto, tá? Não vamos enxergar isso de forma leviana, não. Depende do contexto. Em uma lateralidade, um dia de lateralidade ou uma lateralidade é um dia de tendência, as únicas entradas em pequenas barras devem ser apostando contra nos extremos. Por exemplo, se uma barra pequena está em uma máxima de swing, ou continuidade de um teste de linha de tendência de baixa, ou ultrapassagem, ou reversão de linha de canal de tendência de alta, procure apenas uma entrada na venda. Se for uma mínima de swing, procure apenas compra. Então, nós estamos falando se for uma lateralidade. Gente, moral da história seria o seguinte, numa lateralidade, você vai pegar barras pequenas, se alguém estivesse enxergando aqui, ó, é uma lateralidade. Opa, uma barra pequena vale a pena vender, né? Mesmo nesse contexto, tanto que venderam e ganharam dinheiro, porque eu tinha uma lateralidade, se eu olhar esse contexto. Agora, se eu olhar esse contexto aqui, ó, tá subindo igual um touro para cima, assim, ó, tá forte. E uma barra pequena não é lugar para se vender. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, né? No canal estreito de alta, tem alvos para cima. As correções estão sendo breves, rasas, num tempo gráfico maior. Quem estava aqui no dia, nós estava olhando, gráfico de 15 minutos, não vinha nenhuma barra, nem abaixo, nem nos 5 minutos estava vindo abaixo de barra aqui, ó. O 15 minutos mega comprado. Aí você não vai vender, você não vai apostar contra, você vai apostar a favor do movimento. O mais inteligente é se fazer. Agora, você está numa lateralidade, vem uma barra pequena, você vai apostar contra, né? Que você vai apostar que vai falhar o rompimento. Beleza, terminamos esse parágrafo. Vamos para esse próximo aqui. Retomando aqui, só lembrando, quem estiver assistindo pelo YouTube depois, se não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Lembrando também que a gente transmite o pregão todo dia, das 9 às 10 da manhã, pelo YouTube, de forma gratuita. E também tem o nosso Telegram, logo abaixo aí na descrição do vídeo. Vamos lá, retomando aqui. Em uma tendência, mesmo durante um dia de lateralidade, uma barra pequena pode configurar uma entrada em qualquer direção. Exemplo,
se você houver um movimento de alta forte e nenhum rompimento de linha de tendência de alta anterior, uma barra interna próxima à máxima de uma grande barra de tendência de alta ou uma barra pequena que se estende acima da máxima da barra de tendência deve ser vista apenas como um setup de compra. Se for uma barra interna, especialmente se for uma barra de tendência de alta, é um ótimo setup de compra. Se for simplesmente uma pequena barra que se estende acima da máxima da barra de tendência de alta, pode ser um setup de compra seguro se a tendência for forte o suficiente. Em geral, seria melhor esperar por uma correção, a menos que a barra pequena seja uma barra de reversão de baixa, caso em que poderia prender os vendedores e faria sentido comprar com ordem stop um tique acima de sua máxima. Então, ó, enquanto estiver fechando positiva, aqui, ó, pega esse contextinho, mesmo alto, ela está fechando ainda positiva, o movimento vai ser favorável à alta, tá aí, ó. Agora essa aqui, por exemplo, ó, foi uma reversão de 2 barras. Eu não venderia porque estaria formando um pivô na média aqui, eu não ia correr o risco. Mas se, por um acaso, ativasse a venda dela aqui, seria melhor ainda. Só que se vocês notarem aqui ainda te deu mais motivos para comprar, porque ó, você teve um fundo triplo idêntico aqui, ó, no mesmo nível de preço, indicando que uma instituição estava segurando o preço aqui nesse nível. Então, uma compra em cima dela aqui já era favorável. Tanto que ficou uma barra outside, depois outra outside. Então, ficou outside, querendo ou não, uma bandeira de alta em forma de triângulo expandindo no tempo gráfico uma maior. barra careca aí dentro, né? Falando agora dela. Tem a barra careca, mas dentro do contexto, né, que nós acabamos de ler, então, você vê, foi favorável. Essa aqui, ó, do que ele está falando ali. É um movimento muito forte, você entra, né, a favor dele. Mesmo sendo uma barra pequena. É que eu estou falando de barras pequenas. Um padrão AI é uma barra interna que segue outra barra interna interna maior. São 2 barras. Não, isso está errado. Outra barra interna menor. Outra barra interna menor. Está escrito maior no livro? Se tiver maior, risquem aí e põe menor. Padrão interno é uma barra. O livro está maior. Não, desculpa, tá certo, é maior, tá certo. Que segue, ela tá seguindo uma barra maior. Tá certo. A minha interpretação aqui que tá errado. Tá certo. Não rabisca o livro, não. Tá certo. Que segue uma maior. Então, é uma maior, depois uma menor. São 2 barras em uma fileira com a segunda. Bom, gente, já sabemos o que é essa barra interna, e depois tem outra. Deixa eu ir direto, né? Vamos pulando aqui para não ganhar tempo. Depois de um movimento prolongado, especialmente se houver um rompimento da linha de tendência, um rompimento a favor da tendência de um padrão AI, é muitas vezes apenas um scalp e tem uma boa chance de reverter antes ou depois que o alvo de lucro for atingido. Uma falha de bandeira final. Seria tratado na parte de reversões. Então, tome cuidado. Uma AI ou AI, né? Interna, pode ser bandeira final. Deixa eu até achar aqui que nós tivemos uma essa semana mesmo. Eu não lembro o dia exato aqui, mas para vocês verem que funciona, é o que está escrito aí. Deu interna, aí depois acabou virando uma bandeira final. Deixa eu achar aqui uma sequência, né, de interna. Aqui, ó. Tá caindo, olha lá, ó, interna, ela rompeu para baixo, gerou um trade na compra. Tá vendo? Falhou no rompimento aqui, virou bandeira final desse movimento aqui. Tava baixo ainda na lateralidade. Tá aí, gente. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. No entanto, um rompimento contra a tendência ou uma reversão de uma falha de bandeira final geralmente leva a uma grande reversão. O padrão frequentemente desenvolve uma bandeira final porque finalmente indica equilíbrio entre os compradores e vendedores. A força do lado mais fraco ficou armadilhado pelo lado mais forte, pelo menos temporariamente. Por isso que faz, né? Ou reverte ou pelo menos vai fazer 2 pernas. Às vezes, se fizer só 2 pernas laterais, indica só uma correção rasa e a tendência vai continuar, tá?
não sei se eu falando, vocês conseguiram visualizar o que eu quero dizer, às vezes é só uma bandeira. Então, deixa eu tentar achar aqui. Ó, aqui foi bandeira final, ó, de novo. Ai, rompeu, falhou, beleza, reverteu. Mas vamos supor que viesse para baixo, mas lateralizasse. É só uma bandeira maior para depois talvez ser rompida para cima, tá? Então fique esperto com isso. Aqui, ó, aqui é um exemplo. Ó. Tivemos aqui, ó, uma interna, rompeu para baixo, falhou, mas qual que era o movimento predominante anterior? Era essa alta aqui, ó, esse impulso. Interna, rompeu para baixo, falhou, acabou que deu lá interna de novo, aí sim o movimento partiu para cima de novo, ó. Quem comprou aqui, por mais que enfrentou uma correção, o mercado foi embora, não estopou. E aqui ainda tem mais coisa, ó, vocês aprendendo a treinar o olhar, ó, uma bandeira na qual, ó, você tem aqui uma bandeira, rompeu, corrigiu, então virou um movimento de rompimento, correção para retomar. Então, se você não comprou aqui, ela ó, te deu a oportunidade de comprar aqui de novo. Se você traçasse, só traçasse essa linha aqui, já te ajudaria psicologicamente a entrar. Fora que te deu mais setups ainda, bandeira de alta, fundo duplo na média de 15 minutos. Então, deu vários setups aqui para você fazer essa compra aqui. Assim que seu lado a favor da tendência assumir o controle, as chances são altas de que o lado da contratendência tentará sair após o rompimento a favor da tendência. Então, ficou armadilhado, né? A tendência está de alta, deu ai, deu venda, entrar na venda, mas já voltou a subir de novo, no rompimento eles vão ter que rachar fora, os vendedores, né? Estopando, jogando lenha para poder ter mais ainda subida, para subir mais ainda. O stop em um padrão ai está além do lado oposto de ambas as barras, então é a maior, não apenas a segunda barra, que tecnicamente é a barra de sinal. Tá? Então, aqui, vamos lá. Tecnicamente, ó, é essa barra maior, o stop, embora a barra de sinal seja a 88. Tecnicamente, o stop seria na barra maior. Só que, assim como a projeção também, mas na prática eu tenho visto que às vezes o mercado só vai na menor. Aí não tem o que fazer. Às vezes é um, às vezes é outro. Mas vamos ver o alvo para cima aqui. E aí, Leandro, Oi. aconteceu, você falou agora há pouco de uma barra interna ser o contrário do sinal, né? E armadilhar, né? E armadilhar. Essa barra 88 aí, ó, foi uma barra de queda e ela armadilhou os vendedores, né? E aí onde você reverteria para cima para poder ou sair no 0 a 0 do seu loss ou dobrar e ter ganho. Só para ficar revisando o que a gente acabou de falar agora há pouco, na leitura passada, nesse tema aí. Ó. E olha que interessante aqui, ó. Vocês visualizaram o que aconteceu aqui? Barra de desistência. Barra de desistência. Quem vendeu aqui armadilhou, barra de desistência, aqui mesmo eu gerava uma compra. Nossa, e esse negócio é tão espetacular, ninguém ensina por aí, né? Isso a Globo não mostra. Vou mostrar para vocês outro setup igualzinho esse aí, quer ver? Igualzinho ali o contexto, ó. Isso a Globo não mostra, alguns cobram 10 mil reais para ensinar isso. Aí, ó, gente, merece um like, não merece? Quer ver? Eu vou mostrar outro exemplo disso aí, igualzinho aquilo ali. Barra de desistência, aqui. Aí. De novo, compra. E, ó, mesmo contexto. Inside bar, rompeu para baixo, falhou. Aqui gerou uma compra e foi embora para cima. Olha aí, uma L1 na média, né, a favor da tendência de baixa e falhou. Aí dá duas pernas para cima, não é isso? Pode ser duas pernas para cima, porque os vendedores ficaram armadilhados, então eles perderam, né? E quem perde geralmente espera duas pernas para entrar novamente. Psicologicamente é melhor esperar duas pernas, esperar um tempo. Mas vocês viram dois setups idênticos. É só treinar o olhar, gente. Eu falo para vocês, dá para viver de trade, dá para ganhar dinheiro com trade,
mas exige treinamento do olho para não perder essas oportunidades. Continue procurando reverter qualquer falha das próximas barras, uma vez que as falhas são comuns logo após o rompimento de AA, especialmente se o padrão se formar no meio da lateralidade do dia. Hoje só texto, hein? Não tivemos gráfico não, hein? Que pena. Só, mas tá produzindo, né? Pelo menos eu estou mostrando exemplo nos gráficos, já que, mas ó, semana que vem não percam a aula, que aí sim, ó, já tem bastante gráfico para a gente analisar, ó, tá? Mas para não ficar uma aula tão tediante, eu estou fazendo as leituras e já vou mostrando exemplos nos gráficos. Um padrão AI de 5 minutos geralmente é uma correção de fundo duplo, topo duplo, de 1 minuto, que é um padrão de reversão e pode explicar o porquê uma AI pequena, um AI pequeno, pode levar a um grande movimento de contratendência. Por isso que AI sempre é um movimento, é uma operação, é um trade, e se você entra de um lado, se falhar, você vai do outro. Porque no tempo gráfico menor, um fundo duplo ou um topo duplo. Então, pode gerar uma grande reversão. Quando há uma forte alta, às vezes haverá 2 barras consecutivas com máximas idênticas e geralmente pequenas sombras no topo das 2 barras. Esse é um setup de compra topo duplo idêntico e é um topo duplo no gráfico de 1 minuto. Coloca um stop para operar comprando um tique acima da máxima das barras, porque você estará comprando uma falha de topo duplo e haverá stops de proteção de traders que venderam esse topo duplo, adicionando combustível ao movimento. Da mesma forma, em uma forte baixa, procure vender com um stop, um tique abaixo de um setup de venda de fundo duplo idêntico. Vamos lá. Deixa eu achar aqui, subindo, topo duplo idêntico. Aqui você tem o oposto, ó. Topo quádruplo idêntico. O que é para fazer aqui? Sem hesitação, vender. Porque você tem uma bandeira de baixa aqui, você tem, olha lá, um topo duplo, micro topo duplo. Então, serve tanto a favor quanto contra. Agora, no que ele acabou... IOI também, né? Oi? Deu um IOI também lá. Essa figura que você mostrou deu um IOI também. Deu IOI. E agora aqui, ó, do jeitinho que ele escreveu no livro ali agora, ó, você está subindo, deu 74, 75, micro topo duplo idêntico. Em cima aqui é uma compra, porque deu um topo duplo aqui, ficaram armadilhados os vendedores, olha lá, deu a entrada a favor da compra. Na 77 com 76 de novo, rompeu para cima, ó, seguraram aqui, mas ó, rompeu para cima, acionou compra, aí ó, tiveram que estopar, o mercado continuou indo. Então, ou seja, esses topos duplos, olha aqui que legal, ó, topo duplo idêntico de novo, ainda ai, ó. Ah, desculpa, ai. Tá dando ai e tá dando ainda topo duplo idêntico. São setups a favor do movimento. Isso aí tá no Tendências, né? Quem leu Tendências e também tá aqui agora, que vocês acabaram de ver. Então, são movimentos a favor da tendência, porque falhou um topo duplo. Cadê o caso aqui que eu acabei de ver? Falhou um topo duplo, quando tem uma falha, o pessoal vai estar com um stop logo acima. Aqui, o pessoal que vendeu, aqui, ó, quem vendeu aqui, por exemplo, ele já coloca o stop aqui. Então, se o mercado vem acima, eles vão ser estopados. O mercado continua subindo. Fica longe. Os setups de reversão de 2 barras têm vários nomes. Cada um é um par sobreposto de barras de tendência na direção opostas e corpos aproximadamente do mesmo tamanho, idênticas opostas. Em um setup de 2 barras, a primeira é uma barra de tendência de alta e a segunda é uma de tendência de baixa. Essa combinação é um setup de venda se o mercado não estiver em uma lateralidade. Se não tiver em uma lateralidade, não existe reversão de 2 barras em lateralidade. Então, se já tiver uma terceira barra, eu vou explicar na prática. Uma reversão de 2 barras idênticas é uma barra de tendência de baixa e em seguida uma barra de tendência de alta que forma um setup de compra. Cada uma delas é um padrão de reversão de 2 barras e correspondem
a uma barra de reversão de 10 minutos. Imagine as duas barras de 5 minutos quando combinadas em uma barra de 10 minutos. Vamos lá, na prática. Isso aqui é uma reversão de 2 barras, talvez de 3, dependendo da visão de alguns. Mas não é reversão de 2 barras idênticas. Nós estamos falando de reversão de 2 barras idênticas. Elas têm o corpo, o tamanho semelhante, certo? Aqui, ó, é um padrão de reversão de 2 barras, ultrapassou 50% dessa barra anterior, mas não é reversão de 2 barras idênticas. Idênticas é quando os corpos das duas são de tamanho semelhante. Ó, aqui pode ser reversão de 2 barras, o corpo e a sombra dos dois é semelhante. Então, é uma reversão de 2 barras idênticas. Então, gera uma venda. Agora, aqui é uma reversão de 2 barras na 39? Não, porque aqui você já está numa lateralidade. Ó. Então, na hora que acionou acima, não é uma reversão de 2 barras. Está em lateralidade. Mesma coisa aqui, ó. Não é uma reversão de 2 barras, embora elas sejam quase idênticas, você está numa lateralidade. Então, já não é mais. Você pode considerar outra coisa. É uma H2, impulso H2 na média. Beleza, mas não é uma barra de sinal de reversão. Porque se você está numa lateralidade, não tem o que ser revertido. Né? Por isso que o Brooks fala desse jeito. Não tem o que ser revertido. Igual aqui, 82. É até um setup de compra, que nós acabamos de ver, né? Aqui era uma reversão de 2 barras, embora não foi acionado, não tem problema. Vendedores ficaram armadilhados, mas aí reverte para cima de novo a 82. Não é reversão de 2 barras, porque aí já está lateral. Não tem o que ser revertido aqui. Foi um setup de continuidade. Ficou claro isso? Se alguém ficou em dúvida, fala. É porque o Brooks menciona isso várias vezes, por isso que eu resolvi enfatizar. Quando uma barra de tendência em uma tendência forte é careca, sem sombra, em uma ou em ambas as extremidades, isso indica que o mercado é unilateral e forte. Então, barra careca na tendência é sinal de entrada. No entanto, um topo careca em uma barra de tendência de alta de 5 minutos sem uma alta em rompimento é mais forte do que um fundo careca. Então, se o topo for careca na alta, é mais forte. Mas, gente, eu acho que isso aqui é até meio que irrelevante. Ele fala isso aqui, mas vamos supor que... Deixa eu tentar achar um exemplo aqui. Deixa eu achar uma barra careca. Uma tendência. Aqui. Aqui teve sombra, foi grande. O que ele disse ali é que é melhor que em cima seja careca do que embaixo. Só que, gente, se está numa barra, é uma barra de tendência, está subindo forte, fechou acima do... Né, chegou, essa não é tão legal. Seria aqui, essa seria melhor. Aqui. Então, ó, ficou um tique acima. Gente, é forte do mesmo jeito e considere como careca. Isso aqui foi apenas essa sombrinha aqui foi só uma oscilaçãozinha no segundo exato que fechou a barra, tá? Então, nesse contexto, mas ele está dizendo que seria mais forte se ela fosse careca aqui e se tivesse uma micro sombrinha aqui. De todo jeito, meu ponto de vista, aqui, ó, o exemplo perfeito aqui. Foi careca no fundo aqui, ó. Começou a cair, ficou careca, teve uma sombra no topo aqui. Barra careca. Aí para vocês verem que como é que é, ó. Aqui ainda, depois dela, teve uma pausa. E ela fechou carequíssima. Aqui fechou, estava careca o fundo, teve uma pausa lá, o mercado ainda demorou um pouco mais para subir aqui, já caiu caiu mais rápido aqui. Mas, beleza, vamos lá. Isso é mera formalidade. No entanto, o topo, né, careca é mais forte e as sombras foram no fundo e vice-versa. Portanto, um topo careca é um bom setup para uma compra, mas muitas vezes é impossível colocar uma ordem stop, porque a próxima barra já abre e vai embora. Já está acima da máxima antes de você poder colocar sua ordem. Se a barra tiver uma sombra de um tique em sua máxima ou um fundo careca, ela ainda é forte, mas em geral isso
só não seria razão suficiente para comprar acima da sua máxima. Além disso, a barra deve ser analisado o contexto. Se a barra estiver em uma lateralidade, seria tolice comprar acima de sua máxima, porque as lateralidades tendem a testar os extremos repetidamente, e você não deve comprar perto da máxima quando as chances de a barra ser um teste forem maiores do que as chances de iniciar um rompimento com sucesso. Aqui, já vimos o exemplo hoje. Deixa eu só achar aqui a lateralidade que durou um tempão. Aqui, ó, barra careca no topo de uma lateralidade. Não comprem, nem se o Brooks mandar você comprar, não compre. Não é para comprar. Barra careca na lateralidade, porque está numa lateralidade e os seus extremos tendem a ser testados toda hora. Então, aí, ó, é que nem acionou a compra, mas se o sujeito comprasse aqui, ele tinha grande chance de ficar armadilhado. Então, barra careca na lateralidade, mesma coisa aconteceu aqui, ó. Aí, ó, barra careca uma atrás da outra. Não comprem, apostem contra. É para apostar contra, porque você está numa lateralidade, aposte contra small bar, né? Barras pequenas, conforme já lemos. Olha que delícia, estamos acabando. Da mesma forma, uma barra de tendência de baixa com fundo careca e uma baixa em rompimento é um setup para vender um ticket mínimo, né, em sua mínima. Nem todas as barras pequenas são bons setups para apostar contra. Existe uma situação particular em que não deve ser usada como barra de sinal, e é quando a barra é um pequeno doji, pequeno em relação às barras recentes, especialmente se não houver corpo, esteja perto da média móvel e ocorrer aproximadamente entre 9 e 11 horas PST. 4 horas, gente, como é que é 9? 10, 11, 12, 1 hora da tarde. Se acontecer entre 1 e 3 horas da tarde, ó, é um padrão de arame farpado. Então, esse horário você tem que evitar entrar em barras dojis. Ó. A situação particular que ele está falando aqui, que essas barras de sinais, pequenos dojis, devem ser evitados entre 1 e 3 da tarde. Eu falaria até a partir das 11 que anda cozido, das 11 até meio-dia e meia, depende dos ativos, tá? Porque o dólar, por exemplo, tem Petax que fecha, né, em determinados horários, então depende do ativo, mas de forma geral, a lateralidade do meio do dia, lembrando que o dia para o Brooks é dividido em 3, quem estudou comigo lá um mês atrás, né, que nós vimos na aula sobre isso, o dia ele divide em 3 partes, a primeira, né, gera a primeira amplitude do dia, geralmente o meio do dia, que vai gerar alguma situação que pode ser uma tendência, mas muitas vezes é uma lateralidade, que chama lateralidade do meio do dia, e depois tem o final do dia, que, claro, pode continuar a lateralidade, mas pode ter uma reversão ou pode ter uma retomada de tendência. Mas o meio do dia, que é o que ele está falando aqui, fique esperto com essas barras e com esses padrões que nós estudamos até agora, porque é um horário que tende muito a fazer arame farpado. Leandro, Oi. Uma sugestão, quando for sair a segunda edição, aqui está aqui aproximadamente entre 9 e 11 horas PST. Abrir um parênteses e colocar no horário de Brasília, né? Já que o livro está voltado aqui para o Brasil, porque eu mesmo fiquei em dúvida de pesquisar o que significa esse PST aqui. Só uma sugestão mesmo para facilitar a leitura, para ninguém ficar perdido. Eu não lembro, é que nos outros livros na trilogia não fizeram isso, aí eu segui esse padrão, mas para mim, no que eu fiz, eu punha entre vermelhos para mim não precisar nem raciocinar. Eu acho que isso é em relação ao tempo do mercado local, né? Que, por exemplo, ele está falando desse horário aí em função do mercado americano, não ao nosso. Não, Exatamente, depois que começa, que o horário deles começa às 7, para ele, né? Que é na Califórnia, começa às 7 horas da manhã. E o mercado ele se movimenta nas 2 primeiras horas. Então, por isso que eu acho que você está certo em dizer aos 11. Não, porque seria 2 horas depois da abertura. Então. Aí, 9 horas, eu conto 4 horas, que é o horário do Pacífico lá, comparado com o nosso. Então, 9, 10, 11, 12, 1.
é a partir da 1 até as 3 que o mercado costuma ficar cozido. Se nós for olharmos... Então, Lê, mas espera um pouquinho. Para ele abre às 7, às Eu 9 ter falado seria às 11, sim. seria 2 horas depois da abertura do mercado. Tá certo o raciocínio. Então, o que eu falei que eu tenho contado que Então seria às 11 para nós. seria às 11. Então, tá certo o raciocínio que eu tinha falado, eu apenas só me perdi. Aí entra a minha sugestão, que é para evitar essa confusão, né? Tem essa informação aqui já no livro, né? A gente ficar raciocinando aí. Não, beleza. Quanto a Mas isso... aquele horáriozinho que você fala que é o horário pior que tem, aquele horário do almoço, né? É horário do almoço. Complicado, assim. E realmente, chega às 11 horas, até brinco com vocês. Ixi, agora cozinha, agora vai ficar esse rolo. É quando a gente, então, não deve usar esses setups, né? Para moral da história é esse. Evitar insides, dojis, tem que esperar mais ação de preço. Às vezes está numa tendência forte desde o começo do dia, beleza. Mas também se estiver numa lateralidade, opere o que você estiver vendo à sua frente, tome só cuidado com essas barras pequenas. E, gente, serve até essa questão do stop, que já tive situações assim, de aluno comentar que estava ganhando dinheiro no começo do dia e chega depois à tarde e está perdendo. Então, por quê? Fica insistindo em operar situação em que vai acionar uma venda na inside, de repente vai reverter e de repente volta no 0 a 0. Aí você imagina a frustração que você fica. Aí você fica tomando vários loss pequenos, lembrando que vários loss pequenos ele compara a cortes de papel. Um corte só de papel, nossa, incomoda, é chato, mas não acontece nada, né? Cicatriza, passou uns dias, beleza. Mas vários cortes de papel te levam à hemorragia e te leva à morte. Então, várias perdas pequenas na sua conta te leva à ruína. Então, evite esses horários ou principalmente com barras de sinais ruins ou com textos ruins. Embora, um outro exemplo, eu no começo do dia eu não estou me importando mais se dá um arame farpado nas primeiras barras. Arame farpado é para se evitar operar, né? Tal. Mas deu arame farpado no começo do dia, vamos dar um exemplo, foi esse dia aqui, ó. Arame farpado, triângulo, tal. Eu até lembro que eu vendi aqui, tinha vendido e aqui reverti para compra. Era arame farpado, era triângulo. Se não reverte para compra, agora o arame farpado do meio do dia, você já tem que ficar de olho, ficar esperto, fazer uma interpretação melhor. TTR, né? Lateralidade estreita no meio do dia, é diferente de uma que está no começo do dia. Começo do dia está em modo rompimento. Apesar que toda lateralidade está em modo rompimento, mas no começo do dia tem uma probabilidade maior de romper. Aqui, começo do dia, arame farpado, as barras gigantescas, né? Aí tem que tomar mais cuidado, claro, mas querendo ou não, aqui gerou uma entrada de H2 e, deu uma boa explodida. E eu lembro que esse dia aqui nós não perdemos dinheiro, nós ganhamos. Então, por isso que eu gosto eu opero o começo do dia mesmo sendo arame farpado. Eu lembro que eu comprei aqui, deu loss, mas aqui reverti, dobrado, deu gain. Beleza, recuperei meu loss. E aqui que eu entrei comprado de novo, deu essa pancada para cima, deu gain. Então, ou seja, um loss aqui, revertido, recuperado. Compra aqui, recuperado. Venda aqui, ganhei dinheiro. E venda aqui de novo, que foi bandeira de baixa, topo duplo na média, vários contextos, vendemos aqui, pegamos essa queda. Então, vocês estão vendo que tudo é horário. Agora, acontece isso aqui, meio-dia, 11 em diante, meio-dia, aí você já fica mais ligeiro. Embora a maioria das barras de tendências grandes que estão a favor da tendência em uma tendência sejam fortes, se uma barra for excepcionalmente grande, aí aquela barra climática, né, geralmente representa exaustão climática. Por exemplo, em uma alta geralmente significa que os últimos compradores compraram. Se não houver mais compradores, o mercado vai cair. Qualquer setup de reversão padrão pode servir como uma barra de sinal, mas uma segunda entrada e uma barra de reversão forte é sempre o setup mais seguro ao operar contra a tendência. Aí, respondeu a pergunta que tinham feito aí. A pergunta que, né, do Cristiano tinha falado sobre L1 tal, se estiver longe da média. Então, é o que eu também já expliquei, vivo falando. Se for uma barra muito grande, numa tendência já exaustiva,
uma barra de reversão aqui já serve, mas uma segunda entrada é melhor. Sempre segundas entradas são melhores, né? Setups. As grandes barras de tendência de rompimento costumam falhar na barra seguinte, prendendo os traders do lado errado do mercado. Isso é especialmente comum em dias de lateralidade bem comportada. Aquela lateralidade, né, que está obedecendo bem os parâmetros ali. Grandes barras de tendências costumam falhar na barra seguinte. É o tal do apostar contra, né? Fazer fade, fadear, né? Eu uso essa palavra horrorosa, né? Fadear a barra. É isso aí que acontece. Beleza? Vamos fazer um gráfico, pelo menos, aqui? Deixa eu abrir aqui. Vamos fazer esse gráfico, pelo menos, para nós. Falar que não fez nenhum gráfico hoje, só teve leitura. Embora eu expliquei, né, muito sobre o nosso gráfico. Deixa eu só abrir esse gráfico que nós estamos aqui, 1.7. 1.7, vamos fazer um gráfico só, pelo menos para dar 2 horas de aula. Que, nossa, o livro vai longe, hein? Se vocês tiverem sugestão para melhorar a leitura, a gente desenvolver melhor, mas se tiver bom do jeito que está, sugestão que eu ia dar é deixar o gráfico para a próxima aula, porque são vários gráficos, aqui fica bem dinâmico da próxima aula. O conteúdo hoje foi top demais, né? Foi muito top. Não ficou, pelo menos para mim não ficou nada cansativo, nada do jeito nenhum. Porque agora tem toda a página tem um gráfico, daqui para frente. Então beleza. Então fica a propaganda então, para a próxima semana. Semana que vem a gente vai tratar dos gráficos, então. Página. Que página que está aí no livro? 25. Aí tem gráfico na 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 25. Então, 34, nós vamos 35. Começar na figura 1.7. Isso. Aí, deixa eu pôr aqui, então, meus 3 hífens. Nós viemos até aqui, então, de 23. Aí a gente começa, então, por esse gráfico no próximo dia. Beleza, então? Olê. Oi. Eu queria dar uma sugestão, eu não sei se nesse livro tem, mas nos outros tem aqueles gráficos que você baixa lá do site da Winley, né? Sim. Aqui, então, ó. se tiver, aí seria interessante todo mundo baixar e abre no próprio computador, entendeu? Ó, para mim aqui que estou fazendo a leitura é desse jeito o layout, ó. Eu venho aqui, tem essa ferramenta, não, isso aqui é o WhatsApp. Aqui, essa estrelinha, isso aqui chama PinMe, eu já coloquei lá no grupo, ó. Você vai colocar, para quem estuda principalmente sozinho, ó. Você coloca ele sobreposto, ó. Você vai pegar ela, você vai pegar aqui a figura, olha lá, ó, Enable Topmost, ó. Habilitar, ficar sempre no topo, né? Aí, ó, ela fica, por mais que eu movimente aqui, ó, olha lá, ó. Então, eu vou fazendo, bacana, hein? Eu vou fazendo a leitura, olha lá, ele fica aqui paradinho, que aí eu vou explicando. Aí chegou o próximo gráfico, vem aqui, muda o gráfico, olha lá, ó. Vou lendo. Nisso, o gráfico sempre está aqui nesse canto, ó. Top, né? Profissional. E para quem estuda no computador, né, também é interessante, para não precisar imprimir. Para quem, eu tenho até um vídeo no YouTube, para quem estuda no livro, eu recomendo imprimir e fazer a apostila dos gráficos, que é isso que o Rodrigo falou, que é no site da Wiley. Vocês conseguem, mas está lá também no meu Instagram, eu também já postei no grupo, alguém já até postou em PDF, fica mais fácil na hora de imprimir, você já imprime frente e verso. E aí, ó, aí eu tenho todos os gráficos aqui. Eu acabei de descobrir que meu livro tem um problema, ó. Absurdo. Ele só vai até o capítulo 13. O meu é em inglês, porque o meu em português ainda não chegou. Ah, tá. Então, beleza, gente. Forte abraço a todos, bom domingo e amanhã estamos juntos no mercado às 9 da manhã. Fiquem com Deus, bom domingo a todos aí. Felicidades. Valeu.